Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos perceberam que o pregador ele queria continuar, né? Isso é um bom sinal. Eu tenho, durante a minha trajetória como cristão, não como pastor, certo? Mas como alguém que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, e eu vi muitas pessoas com quem eu já convivi e que se tornaram pastores, se tornaram pregadores, se tornaram bons mestres, e o meu prazer é de ver os irmãos crescendo. Quantos anos você tem? Ayrton? 24, né? Hã? 25, né? Quando nós chegamos aqui, Ayrton tinha 5 anos, quando nós chegamos nesse lugar, né? Então ele era pequenininho. Gabriel chegou aqui primeiro, entrou, depois Ayrton entrou, e aprove a Deus trazê-los. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, ela se renova, ela avança. Desde Jesus Cristo, ela vem trazendo jovens, e a força do jovem é muito importante, tá? Às vezes a gente quer segurar os jovens, mas jovem não é para segurar, é para soltar. Soltar com a palavra, né? Precisam falar da palavra, precisam experimentar. Eu digo isso porque uma vez a gente estava numa oração e a gente queria buscar o Senhor. O Gilberto não lembra não, mas ele é quem estava tocando violão. Lá na praia da Caponga, no acampamento. Lembra? Há muitos anos. E a gente foi para um canto. E a gente ali buscando o Senhor, o pastor chegou, bem de mansinho. Aí disse só assim, amém! Aí todo mundo parou. Está na hora de todo mundo ir dormir. Quer dizer, todos ali estavam querendo buscar mais o Senhor, né? E às vezes, não sei por qual razão, as pessoas barram, tinham aquela dificuldade. E a gente voltou desejosos de ter uma experiência maior com Deus, naquele lugar. Eu e para mim era um pastor que ele foi para a glória muito cedo, com 33 anos, e eu tinha uma grande admiração por ele. Mas a formação, às vezes, de um líder, ele tem receio, do que até mesmo no cuidado, que aqueles com quem está sendo, sob a sua responsabilidade, façam o que não deve. O que não deve ser assim, a gente precisa soltar o povo de Deus para que ele faça a obra do Senhor. O pastor cuida do rebanho, mas é o rebanho que produz a lã, produz a gordura e se renova, nascendo novas, né? Então, olha, e eu senti no meu coração durante esses próximos domingos aqui, sempre trazer um jovem para trazer uma meditação. É uma forma de valorizar os nossos jovens, deles estarem estudando a palavra. E eu digo uma coisa, os irmãos dessa igreja que vêm a esse púlpito aqui, eu não tenho medo de entregar, porque eu sei que vão pregar a palavra de Deus, não vão trazer invencionismo, novidades, coisas estranhas. E eu sempre louvo a Deus pelos irmãos, né? Aqui e acolá vem uma pessoa de fora, a gente fica preocupado, que quer talvez atrair a atenção e diz algumas coisas que são estranhas, né? Mas eu louvo a Deus por todos os irmãos aqui que vêm, falam a palavra, porque têm buscado falar essa palavra. E nós temos que ficar nela mesmo, meus queridos. É nela que nós temos que ficar. Amém? Mas eu vou pregar, viu? Mas não se assustem,
que não vai demorar. A mensagem que Deus tem tocado no meu coração já de umas semanas para cá, o nome dela é Escolhas. E para muitas pessoas é um tema que é estranho, mas não é, porque a gente vive escolhendo todo instante entre uma coisa e outra. Escolha é algo que está inerente no ser humano, não tem como. Tem escolhas que elas dependem de outras escolhas, né? Por exemplo, quando eu escolhi namorar a Sônia, não queria dizer que eu ia namorar a Sônia, né? Porque era a minha vontade, mas ela tinha que escolher namorar a mim também. Então é uma escolha que depende do outro, né? Aí você tem que se esforçar o máximo para poder que o outro tenha vontade de fazer aquela escolha, né? Então, as escolhas, elas significam uma preferência que se dá a alguma coisa, que se encontra entre outras coisas. Quando você escolheu vir hoje para a casa do Senhor, foi você que escolheu vir. Ninguém te obrigou, né? A não ser as crianças, que essa aí não pode ter muita escolha, né? Criança não pode ter escolha. Quando criança começa a ter escolha, dá errado, né? Mas isso é outro tema. Mas quando a gente se torna adulto, então nós fazemos nossa escolha. Então você veio para cá porque você escolheu vir, você não foi obrigado, não disseram para você que se você não viesse seria amaldiçoado. Em alguns lugares dizem, né? E as pessoas inculcam isso na cabeça e ficam preocupadas. Mas você veio porque sentiu vontade de estar aqui, porque você se sente atraído de vir aqui, porque algo fala dentro de você que você deve estar aqui para ouvir, para cantar, para orar, para ter um contato de alguma forma com a presença de Deus, que é o certo. Então, essa escolha também a gente chama de predileção. Pode também ser uma opção. E sabemos que a vida é feita de escolhas, de preferência. As escolhas também podem ser confundidas ou colocadas de alguma forma como decisão. E a decisão, ela tem, entre outras, alguns sentidos, né? Como o de arbítrio, arbitramento ou de escolha. Mas quando nós caminhamos para o sentido de arbitrar, nós vamos para algo chamado de termo de autoridade. O arbítrio não é uma coisa ligada ao povo de uma forma geral. Nós não temos essa possibilidade de arbitrar. Por isso muita gente diz que o homem não tem livre arbítrio. Por quê? Porque arbitrar está relacionado a um julgamento, né? Na Europa, o judiciário da Europa, ela usa muito as câmaras de arbitragem. Não existe um juiz formado, concursado, não. Ali ele se forma em determinada área, eles elegem aquele. No Brasil, depois de 2015, foi estabelecido também, de uma forma legal, o arbítrio, né? A arbitragem. Eu fiz o curso de arbitragem para poder, ao ser chamado por outras pessoas para decidir sobre uma coisa, eu poder decidir e aquilo ter um valor de julgamento, certo? Por isso que às vezes a gente tem essa confusão, mas regra geral, nós decidimos sobre o que fazemos, tá? E aí vem então Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim. O Senhor deu uma ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, quando Deus ele coloca esta situação, ele está dizendo: tem um jardim, tem todo tipo de árvores naquele jardim, mas tem uma árvore no meio dela identificada que não mexa com ela, não coma, não mexa naquele fruto. Mas ele não disse assim: você nunca vai comer desse fruto. Mas ele diz na sua palavra que, porque no dia, no final do versículo 17, no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então Deus nos dá possibilidade de escolhas. Muita gente tem um questionamento e tem dificuldade de entender isso, porque ela não consegue entender o que Deus fez na cabeça, como Deus construiu o ser humano. O ser humano ele foi construído para ser semelhante a Deus. O próprio Gênesis diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O próprio livro de Efésios, no capítulo 1, ele diz que o homem foi feito, o ser humano, foi feito para o louvor da sua glória. Deus coloca em nós o que não coloca em nenhum outro animal, que é uma exagerada quantidade de neurônios que ficam trabalhando para formar pensamentos, ideias, transformando em comandos e ações. Esse é o ser humano. E quanto mais vamos evoluindo, avançando em nossos pensamentos, mais temos a possibilidade, a clareza de decidir sobre algumas coisas, certo? Então aqui Deus, ele colocou nesse texto de Gênesis um arbitramento. Por quê? Porque pelo arbitramento há uma consequência. Ele diz: tem todas as árvores, não coma daquela, porque se você comer daquela, você morre. Mas Gênesis 3, 1-3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí vem os argumentos astutos do sistema mundano ou diabólico para querer nos confundir, para querer nos chamar a atenção. E aí, nesse caso aqui, ele está dizendo exatamente: não comam de nenhuma. Aí a mulher entra na jogada e diz: não, respondeu a mulher à serpente, não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Versículo 3, mas disse Deus: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A mulher também tinha conhecimento disso. Alguém disse por aí, eu ouvi uma história, que a mulher não sabia porque Deus tinha falado só para o homem e o homem não tinha sido ainda, a mulher não tinha sido feito, o que não é verdade. Quem respondeu para a serpente foi a mulher, dizendo: não pode comer porque senão vai morrer. Então note que mesmo a mulher, sabendo que havia consequências, ela escolheu comer. A serpente não obrigou a mulher a comer. A mulher não obrigou o homem a comer. O homem comeu sabendo que ia morrer, sabendo que tinha consequências. Muitas vezes nós fazemos algo que vai
trazer prejuízos à nossa vida, mas a gente escolhe fazer, porque há de alguma forma um impulso levando a gente a fazer aquilo. No Brasil existem milhares de leis penais, dizendo que o homem não é para agredir a mulher, dizendo que o homem não pode bater numa mulher, mas vai lá, o homem bate na mulher. Ele escolheu bater na mulher. Passou uns dias atrás e renovou uma imagem esta semana de uma pessoa que chega de uma vez num carro e bate na mulher no carro, depois sai e fica dando socos, uma coisa terrível. Aquele homem não fez aquilo porque alguém estava obrigando, ele escolheu fazer aquilo, hoje ele está preso. Pode estar arrependido ou não, não sei, mas fez o que não devia fazer. Mas foi uma escolha dele. Quando você sabe que um sinal é vermelho e pode estar passando os carros no lado contrário, tem pessoas que passam no sinal vermelho, sabendo que pode acabar alguém ou se acabar. Mas tem gente que faz isso propositadamente. É uma escolha. Então note que nós fazemos escolhas e a palavra de Deus ela vai estar sempre mostrando para nós ensinamento a respeito de escolhas, de decisões. Quando vocês vai um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, Deus apresenta dois caminhos a Caim, e Caim vai decidir. Não foi Deus que decidiu por Caim. Foi Caim que decidiu. Observe, o verso 6, o Senhor disse a Caim, por que é que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Verso 7, se você fizer o bem, não será aceito. Por que é mais fácil as pessoas fazerem o mal? Por que é que muita gente faz o mal, mas tem muita gente que faz o bem? Mas ele está falando para o Caim, porque Caim tinha raiva de seu irmão. Às vezes a gente tem raiva de alguém. E aqui e acolá a gente deseja o mal dessa pessoa, viu? Por melhor que a gente seja. Porque eu conheço pessoas boas que quando vê alguma coisa muito feia acontecendo, e a imagem vem numa reportagem e diz, esse desgraçado era quem devia morrer. Então você desejou o mal. Então a gente não pode deixar dizer que não está na mesma condição do outro. Porque para o mundo espiritual e para Deus estamos na mesma situação. Tá? Mas então Deus diz, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui há um princípio espiritual de uma profundidade tão grande que se nós parássemos para meditar nesse versículo e observar o que a palavra de Deus diz, nós faríamos escolhas melhores para as nossas vidas. Por quê? O pecado que está à minha porta, o pecado que está à sua porta, não é o mesmo pecado que estava à porta de Caim. O pecado que estava à porta de Caim era um pecado que estava envolto de inveja e de desejo de matar. Tá? A inveja foi uma introdução ao que seria
o ato principal dele, que era de matar o seu próprio irmão. Mas ele diz assim, olha, mas saiba que o pecado o ameaça à porta. Quantas vezes o pecado não bate à porta da gente? De várias maneiras. De várias maneiras. E vários pecados. É de fazer coisas erradas. É de fazer o que não agrada a Deus. O pecado, ele atua em várias áreas. Ele atua no mundo espiritual, Deus, atua no mundo social, entre as pessoas, e atua em nós mesmos. Então a gente precisa tomar o cuidado, porque o pecado, ele bate à porta, mas cabe a mim e você decidir se vai fazê-lo ou não. Quem foi fumante e parou de fumar, aqui e acolá sente um cheiro do cigarro. Ah, mas fumar cigarro é pecado? Não diz a Bíblia que é pecado, mas se destrói o corpo da gente e faz mal, então entendemos que aquilo que faz mal é um pecado. Porque quantas pessoas estão com câncer de pulmão, né? Por causa do cigarro. Quantas pessoas? Então, é nisso que ele está falando. Caim tinha que decidir, tinha que escolher o que fazer. Ele poderia ter escolhido não matar o seu irmão, mas ele matou. Depois de o ato realizado, não há mais o que fazer. Gênesis 13, 8, 12, diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de vocês, vamos nos separar. E Abraão ainda deu a escolha para Ló. Abraão não escolheu. Abraão, ele disse assim: se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló não consultou o Senhor, né? Ló foi olhar o que era mais vantajoso para ele. Às vezes, esse é um problema nosso de escolhas. Nós escolhemos aquilo que nos parece ser mais vantajoso, seja no emprego, seja no relacionamento, seja em decisões de algumas coisas, até mesmo na igreja. Tem muita gente que sai daqui desta comunidade, por ser uma comunidade simples e pequena, porque acha que tem uma comunidade ali que é muito melhor. E nenhuma coisa nem outra funciona. O que funciona é a palavra de Deus dentro de nós, né? Mas a gente busca isso. E Ló, então, versículo 10, diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E olha que a escolha foi de Ló. Abrão não decidiu. Abrão disse: escolha o lado que você quer seguir. Detalhe, os dois tinham tantos bens que a razão desta separação era porque os dois tinham bens demais e não podiam estar juntos. Precisava um seguir para um lado e outro para o outro para que pudessem administrar. Mas Ló olhou para aquilo que poderia ser mais vantajoso para ele, ao tempo que sabia que o seu tio, que Abrão chamava até de irmão também, o que ele olhou para ele só para ter a vantagem para ele.
Mas Ló entrou cheio de bens. Mas lembram do restante dessa história. Ló saiu sem nada. Só com as 2 filhas, porque até a mulher virou sal no meio do caminho. Por causa de escolha. Se a gente é casado, a gente já escolheu estar com a pessoa que está do nosso lado. Então está lá. Então, se você tem hoje sua pessoa com quem você vive, você escolheu ficar com ela. Tem outra escolha? Tem não. Está ali. Agora, se você decide separar, há possibilidade disso, mas traz consequência. Eu trabalho com direito de família. Não é bem a minha praia, mas acabo tendo que trabalhar. Eu gosto de direito empresarial, que é um direito mais frio, a gente não se emociona muito. Mas eu trabalho com direito de família. Eu nunca vi uma separação ser uma coisa boa para nenhum. Nunca. Nunca, nunca. Porque traz consequências, né? É uma escolha de ruptura. Por que a gente escolhe separar e não escolhe enfrentar e ir até o fim na guerra? Eu vou com essa pessoa aqui, eu vou grudar nela que nem carrapato. Ela pode não me querer, mas eu vou agarrar ela aqui, vamos como carrapato, né? Alguém gostou aí do carrapato, né? Então grava. Então, meus queridos, decisão é uma coisa que está em mim e você. O tempo todo. O tempo todo. Deuteronômio 30, 15 e 16, há uma proposta de analisar as ofertas e decidir. Você veja a oferta que é colocada e decida. Decida qual estilo de vida você quer levar, qual o tipo de comportamento que você quer levar. Ora, se nós somos seres humanos, nós somos falíveis, Deus nos dá a sua própria presença chamada Espírito Santo para nos conduzir e sermos vitoriosos. Então, Deuteronômio capítulo 30, 15 e 16 diz assim: vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Olha o que Moisés está dizendo, gente. Ele está colocando 2 situações: vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus fala através de Moisés para que aquele povo decida sobre isso. E versículo 16 diz assim: pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. E ele aqui divide bem direitinho, ó, mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Perceberam que lá em Gênesis, no início, Deus coloca a árvore e diz: aquela ali não coma, porque se você comer, você morre. Aqui Moisés, depois de uma trajetória de povo enchendo a terra, de iniquidade, de dilúvio, de juízo de Deus, chega mais uma vez e diz: eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Ele colocou diante das pessoas. Então você analisa as propostas de Deus para você, com base na sua palavra, e decida. A gente passa a vida toda pregando. Tem gente que diz: mas eu lá quero saber de coisa de crente, porque coisa de crente é para deixar a gente triste, preso. É uma ação maligna. E os maus testemunhos que se dão fortalecem essa ação maligna, para que as pessoas decidam ir para a morte e para a destruição. Fortalece. Deus é amor, gente.
Deus quer o teu bem. Tem gente que, porque da nossa consciência, da nossa cabeça e da nossa formação, algumas coisas, porque quando a gente diz assim, Deus é amor, a pessoa responde logo assim, mas também é justiça. Porque o pai dava muita surra na pessoa, aí ele diz, mas também é justiça. Diz logo. Deus é justo. Jeová Tzidkenedu, né? Acho que eu falei mais ou menos certo. É justiça, é a nossa justiça. Mas Ele é amor, Ele não tem amor. Então Ele quer o seu bem. Se Ele quer o seu bem, Ele não pensa em você fazer coisas que venham trazer mal para você. Se o mundo tivesse razão de que é bom viver no mundo, essa desgraça de mundo não existiria do jeito que está aí. As pessoas se odiando, as pessoas se matando, as pessoas pisando umas nas outras, porque é o que a gente vê o tempo todo. É impossível hoje você assistir noticiário, porque noticiário já começa com a bala. Então, se esse mundo que diz que é maravilhoso, que você pode ter a liberdade que quiser, pode fazer o que der na vontade, e as pessoas se suicidando, se matando, escravizando os outros, e esse mundo tem razão? Quem tem razão é Deus. Mas a gente fica cego. Precisamos ter o colírio nos nossos olhos. Josué 24, 14 a 16 diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Gente, não existe deuses fora de Deus, Deus é único, só existe um Criador de todas as coisas, o Senhor Deus, Criador, não existe outro, mas a gente coloca um bocado de Deus, tem deuses menores, Deus tem que ter os seus deuses menores, que é para a gente não importunar Deus, não existe isso, Deus é Deus. Ele disse, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham, quem é que vai escolher? Você. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, aí diz aquela palavra maravilhosa, Josué fala, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pai, você mãe, o que você está dizendo da sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou eu vou trazer o mundo para dentro de casa porque é gostoso? É bom as amizades. É bom ter aquela coisa livre, fazer o que bem quer, não dar conta para ninguém. Quem foi que disse que a gente não dá conta? Nós pecamos e o pecado traz consequência. Não tem bom. Não tem bom. Às vezes a gente chega num canto, né, tá o pessoal naquela algazarra, quando a gente chega, parece um banho d'água gelada. Eu tenho experimentado isso, eu chego em alguns lugares, e chegou o pastor. Eu nem digo que sou pastor, o pessoal já chama de pastor, né? É engraçado. João 7, 17. Fala para você, fala para mim. Para mim já falou e eu já aproveitei a ideia. Escolha
a decisão. Escolha e decisão são a mesma coisa, andam juntas, certo? Mas, então, escolha e decida, vá no progresso. Escolha esse aqui e decida, vou seguir até o fim. Porque João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir, decida fazer a vontade de Deus, meu querido. O que mais a gente quer fazer é a nossa vontade. Não venha com essa história furada para cima de mim, não, que nós, seres humanos, queremos fazer a nossa vontade. Tanto é na igreja e fora dela, viu? É porque na igreja ainda estamos no processo, né? Ainda nós não estamos 100% transformados. Aqui e acolá aparece a velha carne dizendo foi na vontade. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa e a pessoa não faz como a gente queria, a gente fica com a cara desse tamanho de raiva. Aí vem dizer para mim que não quer fazer a sua vontade. Dá para a gente analisar, né? É ruim quando a gente prega coisas que não massageiam o nosso ego, que alegra a gente, né? Que vem para falar assim, bater na gente. Mas é verdade, gente. Mas ele está dizendo assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aí eu digo, o ensino de Jesus é de Deus. Tudo que Jesus Cristo falou veio do Pai eterno, do Senhor. Descobri. E eu sei que nós estamos descobrindo. Então vamos decidir fazer a vontade de Deus, né? Quando a gente fizer alguma coisa e não sair do jeito da gente, fique tranquilo. É do jeito de Deus. Eu aprendi isso. Eu já fiz culto aqui que não tinha ninguém. Eu comecei o culto sem ninguém. E eu comecei abrindo a palavra de Deus e disse, meus irmãos, não tinha ninguém, viu? Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Comecei sem ninguém, porque o culto, no dia que nós abrimos esse lugar aqui, consagramos ao Senhor, foi para cultuar o nome dEle. Com gente ou sem gente, o culto é para Deus. E eu digo para vocês, se Deus está presente, está tudo certo. Agora, se você vem, vai ser muito melhor, né? E se você traz mais 10 com você, será melhor ainda. Mas a presença dele é quem tem que estar aqui. Então, já comecei culto aqui. Tem gente que, se tiver 3 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais 10 minutos. Gente, não vai ter culto hoje não, porque só vem só o Gilberto e só vocês 3 aqui. Nada. Com gente ou sem gente, o culto é para o Senhor Altíssimo. Né? Então, olha, decidam fazer a vontade de Deus. E vocês vão descobrir que Jesus Cristo, tudo que Ele falou, é a mais pura verdade. Romanos 2, 6 a 8, estamos chegando no final. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Nós podemos escolher ser egoístas ou não. Nós podemos escolher se nós queremos ser egoístas ou não. Sabendo que o egoísta é alguém que não tem negócio com o Senhor. Negócio estreito muito menor, né? Não tem negócio com o Senhor, nenhum egoísta. Atos 2,38, Pedro tem proposto um caminho a ser seguido. Pedro, ele falou algo
que até hoje ecoa nesta terra, foi registrado aqui, e isso foi bom para nós, porque ele diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Ele está falando de algo, meus queridos, de escolha, de decisão, ele está falando de arrependimento. Arrependimento não é um sentimento, é você ver que você está errado. Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Então ele diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Há uma consequência espiritual a partir do momento em que você abre a porta do seu coração para Deus. Se não fosse assim, Deus não teria deixado registrada a sua palavra. Não tem outro livro mais importante do que esse. Então, arrependimento é ato meu e seu. Então, se você não está bem com Deus, se arrependa. Você é quem tem que estar mal com Deus, não é Deus que está mal com você. Então, se arrependa. Volte-se para Deus. Porque sabe o que acontece? O perdão dele vem. Porque Deus não nega perdão a um ser humano que fica contrito, que se arrepende, que reconhece o seu erro e sua fraqueza e se volta para Ele. Deus não vira as costas, o Senhor é aquele que perdoa. Tanto é que Jesus Cristo, que nós falamos há pouco, que o ensino dele é Deus, ele diz, não é para perdoar 7 vezes, é 70 vezes 7. Porque ele sabe que Deus não se cansa de perdoar aquele que se volta para Ele arrependido. É uma escolha. Para finalizar, Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, confie. Confiar em Deus é uma escolha. Tem gente confiando em Baal. Tem gente confiando em família. Tem gente confiando em sistemas. Tem gente confiando em emprego. Tem gente confiando em concurso. Nada contra. Mas a nossa confiança é em Deus. Mas essa confiança para ser em Deus, ela tem que partir de mim e de você. Nenhuma confiança nossa para Deus vem de lá para voltar. A confiança é gerada em nós. Diz 36, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus prometeu vida eterna. Domingo passado falamos que a casa de meu pai Deus tem casa para todo mundo, tem aposento para todo mundo. Tem no mínimo uma cama lá para você, se é que a gente pode colocar desse jeito, né? Eu não sei como é que funciona lá no céu não, viu? Eu não fui lá. Mas ele retrata para nós coisas dessa natureza. Então vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus vem. Jesus vem. Não sei se hoje, se amanhã, mas Ele vem. E o 38 ele repete o que Paulo repetiu umas 2 vezes
o que Abacuque falou, né? Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele escolher voltar, aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas o que o texto diz assim, se retroceder, né? Mas eu estou dizendo, se você escolher voltar para o caminho que você vivia, diz a palavra de Deus, não me agradarei dele, não me agradarei de você. Por quê? Um momento em que a gente conhece a verdade, que a verdade entra em nós, e nós passamos a viver a verdade, não seria bom a gente ter outra escolha, como muitos têm. Aquele povo lá no Egito seguiu Moisés deserto adentro, vendo os milagres de Deus. Mas o coração deles era um coração de escravo, porque queriam voltar para o Egito. E não diga que é porque comia bem, não, porque não se viu nunca na história dessa terra escravo comendo bem. É porque não queriam viver com Deus. E o homem, na sua maldade, na sua iniquidade, no seu pecado, ele não quer se aproximar de Deus. Mas a gente pode romper essas barreiras da natureza iníqua do ser humano e dizer, sai de mim, porque eu quero viver a presença de Deus, eu quero ter Deus comigo. Então, ele diz, meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dizer o versículo 39? Quem pode dizer o versículo 39? Fala em voz alta. Sabe? Amém? E se você nesta noite ainda não abriu seu coração para Jesus, entregando sua vida para Ele, sabendo que esta palavra aí, que você está lendo, é a mais pura verdade. Entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Eu queria orar por você. Se tem alguém aqui assim, me dá um sinal, levante sua mão, dizendo,